No Brasil, o Ministério Público Federal fechou um acordo com o Santander Cultural em decorrência da suspeita de prejuízo à liberdade de expressão artística, com encerramento antecipado da exposição Quirmuseu em Porto Alegre. O acordo entre o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul e o Santander Cultural é inédito no país e foi motivado pelo fechamento da mostra Quirmuseu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, em setembro. Manifestantes consideraram que a exposição promovia zoofilia e pedofilia. Pelo acordo, o Santander Cultural tem 1 ano e meio para realizar 2 exposições que abordem temas como diferença e diversidade. Em caso de não cumprimento, a multa é de R$800 mil. A promotoria foi contra o fechamento do Quirmuseu por não ver ataques à dignidade humana e pediu a reabertura da mostra, o que não aconteceu. De Porto Alegre, o curador da exposição falou ao Jornal da Cultura. Então, acho que a exposição cumpre a sua missão principal, que era justamente essa, de abrir o debate e de estabelecer um diálogo mais amplo sobre essas questões. Essa promotora de Justiça de São Paulo apoia o acordo. Precisamos, sim, falar e expor quais são as dores da população LGBT e mostrar a cara do Brasil. Quando nós mostramos a cara do Brasil, a cara das pessoas LGBT, nós estamos mostrando a nossa história. A pessoa, quando ela é LGBT, que ela não se enquadra no padrão heteronormativo social, ela tende a ter esse olhar alheio com desaprovação, e as pessoas acham que a gente não precisa falar do desconforto, mas a gente precisa. Com a polêmica, muitos curadores passaram a dar mais atenção ao conteúdo das obras na hora de montar uma exposição. Um exemplo é o Museu da Diversidade Sexual, que fica dentro de uma estação do metrô de São Paulo. Algumas obras podem ser vistas do lado de fora, por qualquer pessoa. Outros conteúdos ficam apenas na parte interna. Na atual exposição, que leva o nome de Solidão, o curador decidiu colocar esses quadros que mostram homens que se vestem de mulher do lado de dentro do museu. Não existe alguém que consiga justificar que uma arte é negativa. Ela sempre tem uma função positiva, de te tirar de um lugar e fazer pensar. Vocês entendem essa decisão do Ministério Público? Decisão inédita, não? Eu acredito que impingir a repetição de uma determinada temática com uma pena de multa, me parece aí já também dá a volta quanto ao sentido da arte, né? Se a arte é provocação, é liberdade, é questionamento, é exploração das fronteiras do pensar e do sentir, não deve ser a arte imposta. Ela deve ser fruto da expressão do artista combinada com a decisão museográfica de organizar algum tipo de mostra, mas não com uma interferência externa de um outro poder. O que há, sim, de fato, talvez seja, e essa questão toda suscitou, é um pouco da organização da informação, que leve o visitante a compreender que vai penetrar espaços que talvez choquem por algum grafismo, por alguma mensagem que tenha um conteúdo que ultrapasse. Essa é uma outra determinação também, de colocar ali, já avisar o que vai ser visto, né? Eu achei de uma gravidade extrema o Ministério Público, com todo respeito ao Ministério Público querer ditar que tipo de arte um museu deve expor. Isso é seríssimo, é gravíssimo. Cerceia, assim, a liberdade do museu identificar a amostra que acha que deva promover. E eu lamento profundamente que haja esse tipo de acordo, exposto, inclusive, como algo positivo para a sociedade. Não é. A sociedade não pode ter a arte definida por órgãos públicos, ainda que esse órgão seja o Ministério Público.